Hoje eu vou falar sobre o livro Um Monstro Executivo, de James C. Hunter. Essa história gira em torno de John Daly, um executivo aparentemente bem-sucedido, mas que está vivendo um colapso na sua vida tanto pessoal quanto na vida profissional. Ele então decide participar de um retiro no mosteiro, onde ele conhece o irmão Simeão, um ex-executivo de sucesso que hoje ensina novos conceitos de liderança. O ponto-chave do livro é a liderança, mas não com o conceito tradicional de posição hierárquica, e sim como uma consequência de um bom caráter, da construção de um caráter e de integridade. Hunter frisa no livro que liderar consiste em servir, né? E aí servir, nesse contexto, quer dizer agir com amor. O amor aqui é colocado não como apenas um sentimento, mas como uma ação, uma atitude, como um movimento. E aqui para nós, como é que a gente vai ter capacidade de ter esse movimento, de ter essa ação, agir de acordo com esse sentimento, com os outros, se a gente não é capaz de fazer isso conosco? Um dos conceitos que mais me marcou no livro é o conceito da pirâmide invertida para Hunter, né? Nesse conceito, o líder está na base da pirâmide, auxiliando seus liderados, né? Fortalecendo seus liderados, ou seja, ele sustenta seus liderados, ele fortalece seus liderados. Ele é vamos dizer assim, que ele é a rocha que sustenta toda aquela estrutura, independente de qual seja, se é a família, se é um projeto, se é uma equipe, e se é a própria pessoa, né? Se somos nós mesmos, essa equipe, esse time, somos nós mesmos. Então eu concluí o livro com a certeza de que um ponto fundamental para que a gente possa colocar em prática transformações e evolução e projetos e até planos que a gente tem para a nossa própria evolução, seja pessoal, profissional, com a nossa família, é justamente a autoliderança, né? Na qual a gente aprende a, antes de mais nada, ter controle e liderar nossos próprios pensamentos, sentimentos, emoções e as nossas próprias atitudes. Eu vou trazer para vocês as principais lições desse livro, de acordo com o meu ponto de vista e de acordo com essa ideia que eu estou trazendo para vocês, que é a autoliderança como primordial e como imprescindível para que a gente consiga colocar em movimento qualquer transformação e qualquer realização em nossas vidas. E com base nessas lições a gente vai reforçar essas ideias, tá bom? A primeira dessas lições é escutar, a escuta ativa, né? Saber ouvir é um dos pontos fundamentais para que a gente consiga liderar outros e nos autoliderar, né? A gente precisa saber nos escutar, principalmente. Vou ler um trecho do livro para que a gente possa contextualizar e comentar a importância da escuta para a nossa autoliderança. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e, de fato, entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. A escuta ativa exige de nós humildade, exige de nós altruísmo, empatia, para que a gente consiga, de fato, de verdade, se colocar no lugar do outro. Quando o outro fala, a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro no sentido de tentar pensar da forma que ele pensa, tentar sentir o que ele sente quando ele fala e de fato tentar interpretar aquilo que ele fala da mesma forma que ele está tentando colocar pra gente, né? Tentar entender
qual é o objetivo dele quando ele fala aquilo, né? E para isso a gente precisa se colocar ao máximo, né? Tentar se colocar ao máximo no lugar do outro, né? Porque cada um tem sua bagagem e isso tudo interfere na nossa interpretação do que o outro fala, mas silenciar, ter a humildade de silenciar e ouvir e entender que o outro está nos transmitindo uma nova perspectiva, uma nova ideia, uma nova forma de ver, uma nova interpretação daquilo que ele fala, isso é muito importante. Isso é fundamental para a liderança em relação aos outros, aqueles que nos cercam, e para a nossa autoliderança, né? E aí, quando a gente fala na nossa autoliderança, a gente coloca exatamente isso que eu acabei de falar, só que para conosco mesmos. Por exemplo, a gente precisa aprender a silenciar nossos julgamentos para conosco mesmos, né? A gente, mesmo sem perceber, a gente está o tempo todo julgando nossas escolhas, julgando nossas falas, julgando o que a gente veste, julgando tudo, né? A gente está sempre com esse sentimento de culpa, né? Ainda mais nos últimos tempos e cada vez mais, quando tudo é muito corrido e a alta produtividade é uma coisa super valorizada e, embora muitas vezes ilusória, seja muito buscada, muito perseguida por todos e enfim. E aí nesse movimento a gente acaba se passando até de nos escutar, de escutar nossas necessidades, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? E até as nossas próprias ambições a gente deixa de escutar, né? Que é o que está mais alinhado ao nosso ego, a gente não consegue muitas vezes escutar. Imagine os demais, né? Nossos pensamentos, as nossas necessidades reais. E por isso essa questão da escuta ativa conosco é importantíssima, até para a nossa saúde mental, né? E para fazer, vamos dizer assim, criar uma base para que a gente possa construir a nossa autoliderança, né? A segunda lição sobre a qual eu gostaria de falar desse livro, O Monge Executivo, é servir. E aí eu vou ler outro trecho do livro para a gente contextualizar essa lição. Sinto muito, Greg, começou Simeão. Acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deviam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem, os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E aí o que a gente pode entender dessa questão de servir, né, na liderança e para a autoliderança, de acordo com o Monge Executivo de James Hunter. Todos nós possuímos necessidades. E aí, para colocar em prática essa lição, que é o servir, né, servir para liderar, a gente vai precisar daquela primeira lição, que é o escutar. Então, a gente vai precisar ter humildade, a gente vai precisar ter empatia, a gente vai precisar enxergar o outro, se colocar no lugar do outro. A gente vai precisar silenciar para poder deixar a gente um pouco em segundo lugar, para poder ouvir o outro e perceber a necessidade do outro e assim servir aquele, né? E tentar atender e satisfazer as necessidades daquele grupo, digamos assim, grupo formado por indivíduos, portanto, são necessidades diversas, né? E para que haja possibilidade de compreensão dessas necessidades, é fundamental o escutar, mais uma vez, né? E se tratando da nossa autoliderança, é impossível poder praticar a nossa autoliderança se a gente não consegue, se a gente não tem a capacidade de, silenciando e percebendo as nossas necessidades, não dar a prioridade e não atender a essas necessidades, né? Não colocar, ou seja, não satisfazer
coisas básicas, coisas mínimas, essenciais para a nossa vida e para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, enfim. É silenciar para escutar, ter humildade para reconhecer e servir, atendendo, satisfazendo, resolvendo essas necessidades, para, enfim, conseguirmos liderar, nos autoliderar. A terceira lição retirada do livro que eu gostaria de colocar para vocês é amar. E aí, vou ler um pequeno trecho para a gente contextualizar mais uma vez. Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Ou seja, quando ele coloca amor, aqui ele coloca no sentido do ágape, né? Colocado por Jesus Cristo no Novo Testamento como ação, como um ato, não só um sentimento. Para você liderar o outro, você precisa, você sabendo silenciar, ter humildade, empatia para escutar, para escutando, perceber a necessidade do outro e dessa forma poder servir a essas necessidades, atendendo a essas necessidades, você coloca em prática o amor. E aí o amor, James Hunter ele coloca algumas características básicas, são qualidades mesmo do ato. É como se você estivesse colocando o amor em ação. E aí é dessa forma que você ama, é o que quer dizer o ágape, né, colocado no Novo Testamento. E aí esses fatores, o amor em ação e essas características que eu vou colocar para vocês, elas servem tanto para a liderança com o outro, com os outros, né, em relação aos nossos projetos, nossas equipes, nossa família, enfim, quanto para conosco mesmos também, né? É necessário que a gente coloque em prática tudo isso em nossas vidas e eu acho que a melhor forma da gente colocar em prática é a gente treinar, e a melhor forma da gente treinar é usar conosco, né? Porque quando a gente coloca em prática conosco e torna aquilo um movimento natural, a gente transborda e aí naturalmente a gente vai transmitir todas essas lições e essas características do amor com os outros que nos cercam. E eu vou falar para vocês quais são. Paciência, mostrar autocontrole, né? Você ter paciência com o outro, você demonstrar autocontrole com o outro, naturalmente vai transmitir uma calma, uma paz, né? O que ajuda bastante na nossa vida, no nosso dia a dia, na concretização dos nossos planos. Bondade, dar atenção, apreciação, incentivo, né? Então, ter paciência e mostrar autocontrole com o outro e conosco. Porque muitas vezes a gente até tem com o outro, ou ao menos a gente consegue fingir que tem, né? Mas com a gente não tem pouquíssima tolerância, né? E isso é um ato de amor, né? A bondade, você dá atenção, incentivo para o outro, para nós mesmos, para mim mesmo. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Humildade. A gente só precisa ser o que a gente é, sem complicar, sem criar firulas, sem criar coisas que não existem, de modo que a gente cria uma ilusão de que de alguma forma a gente é superior, ou enfim. Essas coisas que todo mundo em algum momento tem, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão e a consciência disso para que a gente esteja sempre atento. E essa humildade para com o outro e para conosco mesmos. Porque a gente precisa saber que a gente precisa ter o pé no chão para viver de forma real e fazer valer, né, a nossa vida e tudo que ela carrega. Respeito, tratar as pessoas como se fossem importantes. Ou seja, respeito para com o outro e respeito para conosco. Isso é também fundamental como um ato de amor.
O respeito é um ato de amor para com o outro e para conosco. O perdão, desistir de ressentimento quando enganado. Perdão, perdoar, saber perdoar o outro, saber perdoar nós mesmos, sabendo que todo mundo falha, sabendo que a gente está em um processo constante de aprendizado e de crescimento, e para que isso aconteça sempre haverá falhas, né? Equívocos. Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros, né? A gente saber, a gente ter a capacidade de deixar de agir somente por nós, para agir com o outro, e ter a capacidade de agir somente de acordo com o que a gente acha que é melhor para nós, e agir de acordo com o que realmente é melhor para nós, do ponto de vista da autoliderança, né? Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente está com vontade, o que pode até ser uma coisa aparentemente mais prazerosa naquele momento, mas a gente tem que ter a autoconsciência e saber que o que realmente pode ser bom pra gente, né? E ter essa humildade e saber escutar para poder agir com esse ato de amor, né? Também a abnegação. A honestidade, né? Ser livre de engano, ou seja, viver sem mentiras, nem com o outro, nem conosco mesmos. Ter consciência e saber escutar e ter a humildade, né? De saber que a gente precisa satisfazer necessidades e não vaidades, né? Para poder agir de acordo com o amor e poder servir com amor e praticar de fato a liderança e a autoliderança. E por fim, o compromisso a ter-se as suas escolhas, ou seja, ter dignidade, né? A gente precisa ter essa integridade de agir de acordo com as nossas escolhas, né? Tanto com o outro quanto conosco mesmos, né? A gente precisa ter coerência com o que a gente escolhe e com o que a gente deseja e com o que a gente é. A quarta lição que eu gostaria de compartilhar com vocês do livro é o caráter. E aí eu vou ler um trecho para a gente contextualizar. Liderança e amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, generosidade, honestidade, compromisso. Estas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso que vencem no teste do tempo. Continuando, né? Ele está... quando ele coloca caráter como uma de suas lições para a liderança ideal e, no nosso caso, a alta liderança ideal, a gente está seguindo a sequência, né? Ou seja, quando a gente age de acordo, quando a gente sabe escutar, a gente sabe colocar em prática a escuta ativa, quando a gente sabe servir, atendendo às necessidades do outro e a nossa, quando a gente consegue colocar o amor em atitude, colocar o amor em ação, colocando em prática essas qualidades colocadas nesse trecho, né? A paciência, a bondade, a humildade, sobre as quais a gente falou anteriormente, a gente naturalmente vai formar o caráter. Caráter é esse que, como a gente colocou no início do vídeo, uma característica intrínseca de qualquer líder maduro, né? A gente fala da liderança perante os outros, né? Uma liderança sobre outros, sobre grupos, sobre projetos, enfim, sobre nossa família, sobre situações, né? Tantas circunstâncias podem surgir nas quais a gente lidere, né? Mas também conosco mesmos, em todas elas. O caráter é a característica intrínseca, é a característica que faz com que você seja ou não. A presença do caráter é o que vai dizer se você é ou não um líder maduro. Você tem maturidade na sua liderança para com os outros, no caso, né, dessas situações que a gente falou, e consigo mesmo, né?
Por exemplo, se você, como a gente já falou anteriormente, se você consegue viver de forma coerente com quem você é, de forma coerente com a vida que você deseja, com quem você deseja ser, se você consegue silenciar e se ouvir, se você consegue silenciar e ouvir suas necessidades, se você consegue silenciar, ouvir suas necessidades e buscar atender e satisfazer essas necessidades, agindo de acordo com o amor e com atitudes, colocando o amor em ação, na verdade, né? E dessa forma, solidificando, né? Você vai construindo, amadurecendo e solidificando o seu caráter. É basicamente sobre essa questão que fala, essa lição do caráter no livro. A quinta e última lição é a autoridade, que também que é uma consequência, né, de todas essas lições que a gente falou ao longo desse vídeo. E aí eu vou ler um trecho para vocês. Simeão continuou: intenções mais ações é igual à vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Esse, portanto, o modelo para liderar com autoridade. O que é que ele está falando, né? Quando você coloca todas essas características que a gente falou e você coloca em prática, alinhando suas intenções, você se torna autoridade naquilo que você está fazendo. Porque você não é uma pessoa que... Você não é uma pessoa que dá ordem. Você não é uma pessoa que diz o que deve ser feito meramente. Você passa a ser um exemplo. Você passa a ser uma referência. E isso é ser uma autoridade, né? Você simplesmente... não é que você é inquestionável, mas que você é acessível, né? Embora você seja uma referência e um exemplo, né, do que você coloca, do que você deseja, e com toda a coerência, né, de acordo com suas intenções, suas atitudes, alinhadas com as suas intenções, de acordo com o que a gente acabou de falar, você está ali para servir. Você está ali para servir escutando. E você está ali para servir escutando e colocando o amor em ação. Ou seja, naturalmente, formando seu caráter e tornando você essa autoridade que é seguida naturalmente. Ou seja, você vai se tornar um líder naturalmente. É por isso que nesse livro, né, e em diversos outros, para diversos outros teóricos, a liderança não é uma posição, e sim uma característica, uma qualidade conquistada, né? E então, enquanto autoridade para a autoliderança, né, que a gente está buscando em nossas vidas, para poder colocar em prática as transformações que a gente deseja, para colocar em prática as realizações que a gente deseja, colocando em prática a nossa escuta ativa conosco mesmo, nosso serviço, as nossas necessidades reais, né? A nossa abnegação conosco mesmos, o nosso auto-amor, né? Colocando o amor por nós mesmas em ação e solidificando o nosso caráter, a gente se torna a nossa autoridade e pra gente se torna muito mais fácil viver de acordo e de forma coerente com o que a gente busca e com o que a gente precisa e com o que a gente sonha, com o que a gente merece. Então, é basicamente sobre isso, a lição da autoridade, né? É você naturalmente se transformar na sua maior referência, na sua maior inspiração, e você consegue ter a consciência de quem você é e de quem você deseja ser, né? Porque você se entende, porque você se ouve, porque você se respeita, né? Enfim, eu gostaria de trazer só mais uma
um bônus em relação a esse livro, que eu acho que pode nos auxiliar a fortalecer essa ideia da autoliderança e do que a gente pode tirar desse livro para nos auxiliar a compreensão e a pôr em prática. Vou ler 2 trechos. Através da disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural, se torne um hábito. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e nosso caráter torna-se nosso destino. Ou seja, tudo que a gente é hoje, tudo que a gente vive hoje, é consequência das nossas escolhas, as escolhas que fizemos no passado. Na verdade, a palavra escolha é uma palavra que resume justamente esse segundo trecho, que é o pensamento que a gente permite que se fortaleça e se torne ação e se torne hábito, né? Porque quanto mais o pensamento se fortalece em nossa mente, ele tende a se realizar, né? E aí, quanto mais esse pensamento se realiza, ele vai se tornar um hábito e dessa forma, com o tempo, esse hábito se transforma no nosso caráter. E o nosso caráter se transforma no nosso destino. Ou seja, tudo começa com o que a gente escolhe pensar, com o que a gente permite que se fortaleça, se enraize em nossas mentes, né? Então eu achei importante trazer esse trecho, porque eu acho que ele cabe em todas essas lições que a gente passou antes de chegar aqui. Eu acho que a gente tem que estar sempre ciente, né? E consciente e, mais uma vez, saber silenciar, saber perceber o que está acontecendo em nossas cabeças, em nossas mentes e o que a gente está fazendo, saber observar o que a gente está fazendo em nossas vidas, né? Para colocar em prática essa autoliderança, né? Eu saber tomar as rédeas dos nossos pensamentos e torná-los coerentes com nossas escolhas, com nossas decisões, com os nossos desejos, nossos sonhos e com o que a gente sabe que é melhor para a gente, né? E dessa forma naturalizar e transformando isso num hábito, no nosso caráter, poder transbordar e transmitir isso para todos que nos rodeiam, né? Nos tornando autoridades e inspiração e referência e até servindo como um fator motivador, né? Para quem nos cerca, para que eles também sigam nossos exemplos e assim a gente vá multiplicando esse comportamento e melhorando cada vez mais esse planeta que a gente tanto ama e que deseja que melhore, né? Ainda, para complementar esse vídeo, eu gostaria de trazer que, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a autoliderança é a melhor resposta que podemos dar às constantes mudanças no mundo. De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, abre aspas, quando todo o resto se move, o único lugar onde é possível ancorar a fortaleza é dentro de si mesmo. Esse é o ativo que levamos a todos os lugares, independentemente dos ventos que soprem. Somente a capacidade de nos autoliderarmos nos permitirá desenvolver bem o restante das capacidades demandadas por este século. Fecha aspas. Isso aí só reforça tudo que a gente colocou até agora, né? Porque a gente precisa tomar o controle do que a gente é, do que a gente deseja e do que a gente faz para que o que a gente deseja, o que a gente julga que é o certo, o que a gente percebe que são nossas necessidades, as necessidades daqueles que nos cercam, sejam atendidas e saber escutar e servir. Tudo isso é atemporal e tudo isso, quando está solidificado dentro da gente, através do nosso caráter, a gente pode atravessar qualquer tempo, por exemplo, a gente passou pela pandemia, a gente pode eventualmente mudar de lugar onde a gente trabalha, enfim, mudar de lugar onde a gente mora, enfim, e a gente continuar tendo o mesmo caráter e agindo de acordo com o que nós precisamos, com o que o outro precisa e
de acordo com o serviço que a gente deve a nós e aos outros. E é isso, de acordo com a nossa capacidade de autoliderança que nós conquistamos através da concretização do nosso caráter e através do fato de nos tornarmos a maior autoridade, primeiro, perante a nossa vida, perante nós mesmos, e depois, dessa forma, também ser uma autoridade para aqueles que nos cercam, servindo para eles como inspiração, motivação e uma referência, que também pode ser seguida. John Daly é o personagem principal do livro O Monge Executivo, de James C. Hunter. Ele entende que liderar é muito mais do que delegar ou controlar. É um ato de serviço e responsabilidade. Liderança verdadeira é um reflexo de caráter e compromisso. Nesse caso, para a gente, conosco mesmos em primeiríssimo lugar, como condição para que possamos liderar efetivamente os demais. Ou seja, antes que a gente possa, mais uma vez, liderar os demais, a gente precisa ter esse compromisso e essa responsabilidade, né, de colocar todas essas lições em prática conosco mesmos. E dessa forma poder transbordar tudo isso para o nosso redor e podermos ser essa autoridade, essa referência positiva, né, para os ambientes onde a gente estiver presente. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Nele a gente falou sobre a autoliderança, inspirada no livro O Monge Executivo, de James C. Hunter. Se você gostou, eu peço que você curta, você compartilhe, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão, alguma observação, alguma crítica, eu estou à disposição. Deixe seu comentário e a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo.